Mas a Bíblia diz que o rei Asa, no final de sua vida, ele preferiu ficar com a interpretação dos médicos do que a interpretação de Deus, a vontade dos médicos do que a vontade de Deus. Ele trocou a palavra de Deus pela palavra de homens. E a Bíblia diz que quando ele faz isso, ele tinha pegado uma doença nos seus pés e ele acabou falecendo. E é exatamente isso que acontece conosco fisicamente, espiritualmente, todas as vezes que nós trocamos a palavra de Deus pela palavra de homens. Todas as vezes que trocamos a palavra de Deus, a vontade de Deus, as orientações de Deus pela vontade e as orientações do homem. E o final, como diz a Bíblia, é caminho de morte. Parece bom, mas o final é caminho de morte. Então, se eu pudesse dar um conselho para a igreja, esta noite o conselho seria: escute a voz de Deus, obedeça a voz de Deus, seja fiel a essa voz que você escutou. Seja fiel à palavra de Deus. Enquanto em Judá, claro, o reino já dividido, Reino do Sul, Judá, com a capital em Jerusalém, Reino do Norte, está reinando um outro reino. E do lado do norte, que é Israel, nós olhando na biografia de cada rei, nós vamos perceber que quase todos eles foram maus reis. Em Judá, muitos reis se salvaram, como Josafá, como Asa, entre outros. Mas no Reino do Norte, muitos reis ruins, inclusive este que está reinando aqui no capítulo de número 17. Mas no capítulo 16 fala que ele era filho de Omri, e que ele, além de ser filho de Omri, que também era um mau rei, que havia morrido, agora ele assume o reinado no seu lugar. E a Bíblia vai dizer que ele fazia o que era mal perante os olhos do Senhor. Que ele tinha se desviado da presença de Deus, porque ele era um judeu. Todo judeu conhecia a palavra de Deus, todo judeu conhecia a Torá, conhecia os primeiros livros da Bíblia, os 5 primeiros livros, pelo menos, conhecia as leis, conhecia as leis de Moisés, que não poderia ele ser um idólatra, adorar outros deuses, fazer imagens de escultura, sabia que não poderia adulterar, roubar, matar, enfim, ele sabia de toda a lei do Senhor, ele sabia que deveria obedecer à palavra de Deus para ser abençoado e ter a presença de Deus consigo, como nos dá os conselhos de Deuteronômio capítulo 28. Lá está escrito: se obedeceres a minha voz, se obedeceres a minha palavra, vocês vão comer o melhor dessa terra. Eu abençoarei vocês, o celeiro de vocês, a plantação de vocês, onde vocês pôr a mão, vai florescer, vai frutificar, vai crescer, porque vocês são obedientes. E a obediência gera milagres, a obediência gera bênçãos da parte de Deus para o seu povo. Mas acaba que se esqueceu de Deuteronômio capítulo 28 e trilhou outros caminhos. Logo no capítulo 16, diz que quando ele assume o trono, ele faz aquilo que é mal perante os olhos do Senhor, se desviando do caminho do Senhor, trilhando outros caminhos. E a Bíblia também diz aqui que quando ele assume esse reinado, ele vai fazer uma aliança política e também marital com Etibaal, o rei dos Sidônios, casando-se com Jezabel. E eu sei que vocês conhecem essa mulher. Essa mulher, na Bíblia, é uma mulher terrível, tão terrível, que lá no Apocalipse você encontra o nome dela. O nome é apontando para alguém que cometia adultérios, cometia pecados terríveis contra Deus. Essa é a bela, amável, educada mulher que o rei Acabe escolheu para se casar. Escute isso, por favor. Se não guardar nada da mensagem, guardar só essa frase, eu já vou ficar muito satisfeito. Cuidado com as suas alianças, porque uma única aliança errada pode comprometer toda a sua história de vida. Eu vou de novo, tome muito cuidado. Talvez isso seja a voz de Deus para alguém aqui. Tome muito cuidado com as alianças que você faz, porque uma aliança errada pode comprometer toda a sua história
de vida. Cuidado também com o que você leva na sua casa, porque eu não sei se os irmãos se lembram, só para a gente refrescar um pouco a memória, um judeu, quando ele levava alguém na sua casa e sentava com ele na mesa, ele estava declarando para a sociedade e declarando no mundo espiritual também: nós estamos fazendo uma aliança. Cuidado com quem senta na sua mesa para comer pão com você. Eu não estou falando da igreja, dos irmãos aqui, não estou falando dos seus amigos, eu estou falando de pessoas que talvez não seja a vontade de Deus que elas estejam lá. Então lá vai de novo: cuidado com as suas alianças. Uma aliança errada pode comprometer toda a sua história de vida. É verdade. E foi exatamente isso que aconteceu com Acabe. Ele tinha princípios, aprendeu de forma diferente, agora ele se envolve com outros costumes. Ele traz o altar de Baal, Deus dos Sidônios, para dentro de Israel. Ele traz a idolatria para dentro de Israel. Ele traz essas ideologias sidônias para dentro de Israel. Israel agora, eu quero ser rápido esta noite, prometo aos irmãos que não serei cansativo. Perceba agora, irmãos, que Israel está passando por uma crise política, está sendo reinada, comandada, governada pelo pior rei de Israel. É assim que a Bíblia o chama, o denomina, o pior rei de Israel. Já houvera outros ruins, mas esse é o pior. Então, aqui uma crise política. Amém? Há também uma crise socioeconômica. Há uma crise espiritual. O povo está longe de Deus. E Deus está de olho em tudo isso. E é no meio desta crise política, socioeconômica, no meio dessa crise espiritual, e parece que Deus gosta desse negócio de crise, porque parece que Deus sempre espera um momento de crise para levantar alguém. Eu vou de novo. Parece que Deus espera até o último segundo os momentos de crise apertarem, ficarem difíceis, o mais difícil que puder, para Ele levantar alguém com uma palavra profética, alguém que tem a direção de Deus para o povo, para alguém, para os seus escolhidos. Aleluia! E é no meio da crise, por favor, escute isso com muita atenção. Talvez você está esperando um momento legal, um momento bom para Deus te erguer, um momento favorável. É a palavra do momento, né? Favorável. Um momento em que, sei lá, o Brasil esteja melhor economicamente, talvez você tenha mais dinheiro no banco para gastar, alguma coisa que você queira conquistar. Enquanto isso não chegar, talvez você esteja esperando este momento favorável para você, para ser uma voz profética, ou alguém que será levantado por Deus. Eu venho aqui para te trazer uma péssima notícia. Deus nunca vai levantar alguém em momentos bons. Deus, quando levanta uma voz, Deus, quando levanta um homem de Deus, Deus, quando levanta uma mulher de Deus, Deus, quando levanta uma nação, Deus, quando levanta um obreiro, Deus, quando levanta um professor, quando levanta um departamento, pode perceber que há um momento de crise, há um momento difícil, há um momento de dificuldade, e é exatamente aí quando a humanidade olha e diz: não tem jeito. Quando a economia olha e diz: não tem jeito. Quando a crise espiritual está tomando todo o povo, então Deus, com a sua mão graciosa, Deus, com a sua mão misericordiosa, escolhe um povo, escolhe um departamento, escolhe um obreiro, escolhe uma obreira, escolhe alguém para ser a sua voz aqui na terra. Aleluia! Em meio às crises espirituais, econômicas, sociais, que Deus levanta os seus filhos. Aleluia! Que Deus levanta alguém que tem direção para dar para o povo. E agora, no meio de toda essa crise, aleluia, de toda essa dificuldade, de toda essa problemática que está tomando Israel, e
Deus vai levantar um homem. Deus não levanta um político. Deus não levanta um partido. Diga amém por isso. Amém. Graças a Deus. Deus não levanta uma ação social do mundo, não. Deus levanta um homem que tem a direção de Deus. Deus levanta alguém que ouviu a voz de Deus. E quando Elias é levantado em meio à crise, em meio ao problema, em meio à dificuldade, ele tem uma palavra para entregar, e a primeira palavra que o profeta Elias ele vai entregar é para o rei. O texto do capítulo 17, versículo 1 diz: então Elias, o tisbita, os moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Pergunta: onde foi que Elias achou toda essa ousadia para entregar essa mensagem para o rei de Israel? A resposta não está aqui, a resposta está em Tiago, o irmão de Jesus escreveu sobre esse texto. Aleluia. E ele diz que antes de Elias entregar a palavra, antes de Elias falar com o rei, antes de Elias pregar para o rei no palácio, ele passa momentos em oração com o Senhor. Senhor, aleluia. Elias é alguém que gasta tempo de oração com Deus. Elias é um tipo aqui, claro, o maior tipo é o tipo de João Batista, porque diz que João Batista virá no espírito de Elias, mas ele também aponta para o Cristo, que tinha uma vida de oração. Cristo orou em seu ministério inteiro. A Bíblia diz que uma noite antes de Cristo escolher os seus discípulos, ele passou a noite toda em oração. Aleluia. Cristo orou no deserto quando ele foi tentado pelo diabo. Cristo, no último momento na cruz, ele morre, mas morre orando, dizendo: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Deus essa noite está chacoalhando a nossa mente. Deus essa noite está chacoalhando o nosso coração e dizendo para nós aqui: a palavra de Deus é esta: precisamos passar mais momentos a sós com Deus. Tudo e para todos, mas nós ficamos devendo para Deus, não temos tempo para Deus, e sempre dizemos: não há tempo, eu trabalho demais. Por favor, escute isso. Aleluia. Quando eu digo que não há tempo para alguma coisa, eu estou dizendo que aquilo não me importa, que aquilo não tem importância para mim, por isso não há tempo. Mas quando alguma coisa, um jogo de futebol, ou a igreja, ou um videogame, ou uma música, ou alguma coisa me interessa, eu faço de tudo, mas eu arrumo tempo para fazer aquilo que eu quero. Vocês estão aí ou não? Amém. Diga pelo menos um amém. Amém. Quando eu me interesso, quando eu gosto, quando eu quero, pode ser de madrugada, todo mundo dormindo e eu lá fazendo o que eu gosto. Feliz da vida! Isso serve para mim também. Então, quando eu digo que não há tempo, eu estou dizendo para Deus: Deus, isso não me importa e não me interessa. Passe mais tempo a sós com Deus. Elias era um homem de oração, e depois de sair da oração, ele escuta a voz de Deus, e a voz de Deus é: você vai pregar hoje, Elias. Senhor, eu vou pregar, ele vai pregar para o rei. A primeira oportunidade de Elias, alguém sem linhagem, a Bíblia não fala a família de onde ele veio, se era rica, se era pobre, não diz. Mas diz que ele era de Gileade, uma terra pequena. Perceba que em meio às crises, Deus não escolhe só os grandes para se levantar.
ou para ser levantado por Ele. Deus também escolhe gente como você. Deus também escolhe gente como eu. Deus também escolhe gente como Elias para levantar. Não tem nome, não tem sobrenome, não tem padrinho, não tem influência, não tem dinheiro. É de um lugar pobre, é de um lugar pequeno, mas Deus apontou e resolveu entregar a sua mensagem, entregar a sua palavra. E quando Deus coloca a mão sobre a cabeça de alguém, Ele dá autoridade para essa pessoa fazer o que tem que ser feito. Aleluia! E a mensagem para o rei não é uma mensagem boa para se ouvir. A mensagem é: deu ruim, rei Acabe. Deus viu tudo que você fez, que você anda fazendo, e Ele resolveu fechar os céus. Não cai chuva e não cai orvalho. Deus fechou de tal maneira que chuva só cai de vez em quando, mas orvalho cai todo dia em toda a terra. Amém, glória a Deus. Aí Deus disse: não vai nem chover aquilo que é normal e nem orvalho. Fechei os céus para Israel por culpa de Acabe. E a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: agora, depois de você ter entregado a palavra, é hora de se esconder. E se esconder aonde, Deus? Retirar para onde, Deus? Você vai para um lugar, Elias, chamado Querite, um pequeno riacho, ribeiro. E a palavra Querite me encanta, porque a palavra Querite significa um corte. A palavra Querite significa um corte. Aí Elias prega para o rei, prega no palácio, entrega a palavra de Deus, cheio de Deus, depois de ter orado. E agora Deus chega para Elias e diz assim: pregou, o rei ouviu a sua voz, agora retira-te, esconde-te e vai para o Querite. A palavra Querite quer dizer um corte, ou um lugar onde Deus corta. Por que eu fiquei pensando nisso, por que é que Deus manda Elias para esse lugar? Porque Elias tinha acabado de pregar para o rei. E eu penso que Elias está, já viu aquela expressão, Cici? Preguei foi para o rei hoje, não é brincadeira. Eu preguei foi no palácio, eu sou o cara, cheio de, a última bolacha no pacote, já viu essa expressão? Aquela outra, a última Coca-Cola no deserto, já viu essa? Da Cici sentido, ele é o cara, ele pregou para o rei, uma mensagem de Deus para o rei. Agora Deus fala assim: pregou, agora se esconde e vai para o Querite, porque lá eu vou ter um tratamento com vocês. Lá eu vou te aparar, lá eu vou te esmerilhar, lá eu vou te cortar do tamanho exato, do tamanho perfeito que eu quero que você seja. Lá no Querite, Elias, você não vai passar fome, você não vai passar necessidade, mas quando você sair do Querite, Elias, você vai estar exatamente como eu quero que você esteja. Talvez o Querite para Elias foi aqui um ribeiro que ele precisava ir lá e se esconder depois de pregar para o rei. E para nós o Querite talvez seja um momento de choro, seja um deserto, um momento de provação, um momento de dificuldade em que Deus te escondeu e disse: agora, irmão Anderson, é só eu e você. Porque lá no Querite não tem amigo para visitar Elias, porque ninguém sabe onde ele está. Glória a Deus. Lá no Querite ele vai passar pelo tratamento de choque de Deus. E talvez alguém aqui essa noite esteja passando por isso. Está sendo cortado, está sendo esmerilhado, está passando por provações e dificuldades.